Meu nome é Guilherme Alves, tenho 18 anos e eu pratico futebol. Eu jogava desde pequeno, então brincava com os meninos do prédio, brincava na rua. Quando eu ia para Pernambuco encontrar minha família, brincava com meus primos. Nunca teve nada com intenção, nunca pratiquei. Fazia na escola, tipo um extracurricular, mas nunca pratiquei. E aí depois de mais velho, na pandemia, eu senti uma vontade assim desesperadora, assim, falava, não, eu quero ser jogador, eu quero ter essa vida. E aí eu comecei a praticar sozinho, num campo, né? Pandemia. Eu ia meio escondidinho, mas a gente praticava sozinho ali, tava tranquilo. E aí foi que eu encontrei meu primeiro academiazinha aqui em São Caetano. Encontrei um lugar para treinar, comecei a jogar lá. Passou poucos meses, meu nível subiu muito. Eu aprendi muito, evolui muito. E aí o meu professor falou assim, não, você não tem nível para jogar aqui, você tem que subir. E aí o filho dele com mais um menino praticavam no horário separado. Ele me colocou para treinar com esses meninos. Aí eu fiquei uns 2 meses treinando com esses meninos. O Gustavo e o Luan, sou muito grato a eles. E aí de lá eu fui pro campo, pro meu primeiro time, assim. Tanto que tem a camisa ali do Nacional Vila Vivaldi, em São Bernardo. Comecei a treinar lá. E ali foi meu maior espaço de crescimento. Meu treinador Maurão. Fiz muitos, muitos amigos. E acho que essa é a minha pequena história no futebol. No final do ano passado, então 2023, acho, e nesse período de agora, então julho, eu tive um jogo contra um time argentino. Foi um amistoso, sem campeonato, nada. E aí eu joguei bem, me destaquei. Outra semana, voltei. O dono do lugar veio chamar assim, Guilherme, eu tava tipo normal, né? É o olheiro do Santos. Quer contar com você no time deles. Ele estava aqui na semana passada e você tem essa oportunidade. E aí eu fiquei muito animado, pô, ir pro Santos, fiquei lá, a gente começou a trocar papelada. Tenho todos os contratos aqui, só que por divergência do olheiro com o dono do clube, eu não fui. Então eu fiquei muito desanimado, muito mesmo. Fiquei 4 meses sem jogar por lugar nenhum. Até no final do ano passado eu voltar a jogar. E eu comecei a praticar na Next, a academia que pretende mandar jogadores pro exterior. E eu sou um deles. Mês que vem, estou nos Estados Unidos jogando. Acho que os maiores desafios, principalmente meu corpo. Eu sou um menino com muita qualidade, assim, modéstia à parte. Mas eu tenho muita qualidade com a bola no pé, tudo. Eu sou muito inteligente, então fazer as jogadas mais simples, sem abusar do que eu não consigo. Só que meu corpo não é muito desenvolvido, não sou muito forte. Faço academia, faço tudo. Preparo físico eu tenho, só que é muito difícil crescer. Para mim, essa parte de crescimento é muito difícil, então disputar às vezes com jogadores mais fortes. Sub-18 sabe, os caras são adultos, barbudos, então essa acho que é a minha maior dificuldade. Então se você quer entrar num clube grande, você quer ir para fora, ou ter uma oportunidade dentro do futebol, você tem que mudar a sua vida e não só a parte esportiva. Se você quer ser bom no futebol, você vai treinar futebol. Mas se você quer chegar em algum lugar no futebol, você tem que fazer as coisas. Então, sono é muito importante, assim como as pessoas que fazem academia priorizam, futebol é a mesma coisa. Então, sono, beber água, comida, e é isso que eu faço. Então, tento dormir certinho, todos os dias eu acordo entre 5 e meia, aí eu tomo um cafezinho muito básico, vou pra academia, passo 1 hora e meia normalmente. Então, a parte do meu corpo eu tô cuidando por fora do clube. E aí eu só tenho treino na Next 2 dias da semana. Então só de terça e sexta. Então nos outros dias eu faço 2 treinos. Segunda, quarta e quinta eu faço 2 treinos, um de manhã e um de noite. Então eu faço academia de manhã, de noite eu tento fazer alguma coisa com bola. E na terça e na sexta eu não faço nada de manhã na academia, mas eu uso o espaço da noite para treinar futebol. Né? Lá no treino a gente acabou de receber um preparador físico, inclusive, uma novidade lá deles. E aí o nível subiu bastante. Então é um treinamento de alto nível, por mais que sejam só 2 dias de treino, que é pouco, mas são 2 dias muito bem aproveitados. Pô, cara, o futebol representa muita coisa. Acho que para qualquer menino, o futebol no Brasil é muito importante. Então, talvez até de uma relação pai e filho, que foi o meu caso. Meu pai sempre, acho que com 2 anos eu já estava no estádio, sou São Paulino, e aí já me levou no Morumbi, obviamente eu não lembro. E o São Paulo viu muitos problemas, então até uns, sei lá, uns 10 anos eu não entendia nada e não gostava do São Paulo, queria mudar de time. Só que o futebol
tem tudo a ver com o que eu tenho com meu pai. Minha relação com meu pai é muito boa e é muito por causa disso. Então eu lembro da gente indo jogar bola, a gente jogava bola junto quando a gente ia pra praia, ou quando a gente ia perto de casa tinha um pátio, a gente jogava nesse pátio também. Quando eu tô querendo relaxar a cabeça, quando eu tô querendo pensar em outras coisas, eu vou jogar futebol ou vou ver futebol. Acho que minha vida é muito, muito rodeada de futebol mesmo. Então, o futebol representa um escape pra mim, acho que é muito importante. Como eu comentei, relação de pai e filho não tem como descrever. Acho que muito que a gente tem, muitas histórias que eu tenho com meu pai é por causa do São Paulo. Foi uma peça-chave para eu gostar do futebol, foi o São Paulo. Então, 10 anos aí que eu tive, o São Paulo não ganhou nada. Foi muito difícil continuar sendo São Paulino, confesso, que outros times me chamavam muita atenção. O futebol brasileiro comemora a sua 8ª conquista nesta competição. O São Paulo perde para o Corinthians 2-1. Do lado direito passou o Fagner, ele preferiu a bola para o Wagner! Gol! Wagner! Gol do Corinthians! E não temos tempo para mais nada! Solta o grito, torcedor palmeirense! Só que também na pandemia, junto com a vontade de ser jogador, veio uma paixão muito forte pelo São Paulo. São Paulo estava se reestruturando, tudo, e eu fui acompanhando cada passo para chegar nessas últimas conquistas. Acabou! Hora de voltar a soltar um grito que está engasgado há tantos anos! Chegou a hora de frequentar os grandes momentos uma década depois! O título que faltava não falta mais! A galeria está completa! São Paulo, campeão! Autorizado Piquerez, partiu! Defesa, sabe de quem? Rafael é o nome do paredão! O São Paulo é super campeão do Brasil! O São Paulo é muito importante para mim porque me ligou de volta ao futebol. Então, no mesmo tempo que eu voltei a jogar, eu voltei a me conectar com o futebol com prazer. Prazer de jogar, prazer de me divertir, prazer de treinar sozinho, prazer de jogar videogame. Então, às vezes a gente tem essa mania, né, de pegar... Nosso time perdeu ali para um time, a gente vai no videogame e dá uma surra no time que ganhou da gente só para sentir o sabor da vitória. Então, acho que minha relação com São Paulo tem tudo a ver com o futebol. Tudo a ver com o meu pai. Toda essa conexão, minha relação com o meu pai, tem a ver com o São Paulo e eu sou grato. Eu sou grato porque eu sei que viram muitas coisas ainda com o São Paulo. Quem sabe um dia eu não jogo lá. Esse ano eu acabei de encerrar o ensino médio, então teoricamente eu teria livre, né? Estaria livre de qualquer coisa, mas eu tinha a meta de jogar no exterior fazendo faculdade. Então passei os primeiros meses do ano todos estudando inglês, então eu tirava 2 horas do meu dia para estudar inglês. Eu passava 6 a 7 horas no trabalho, então eu trabalhava com instrumentos musicais, então eu ficava no trabalho. E quando eu não estava no trabalho, ou quando eu não estava estudando inglês, eu estava estudando outras coisas. Então eu gosto muito de investir e tudo. Então acaba virando bastante coisa dentro de uma rotina. Mas a principal é saber usar os espaços. Então o transporte, por mais complicado que seja, dá para ser usado. Então ler, eu gosto de ler, então infelizmente tem essa prática. Então dá para ler no transporte, ali no metrô ou no ônibus. Então, para conciliar tudo, é você querer muito, então você abre mão de muita coisa. Às vezes você quer sair com seus amigos bebem, eu não bebo, não posso e nem quero. Então é saber abrir mão e saber usar o tempo, que é pouco, 24 horas, por mais que seja brief, quando você começa a usar e perceber, você vai encaixando coisa, não sobra nada. Eu acho que aqui no Brasil o esporte é valorizado, mas principalmente o futebol. Acho que o futebol é muito bem valorizado. As pessoas pensam que o futebol é só a Série A, né? Então, só o Brasileirão, o pessoal que ganha milhares de reais, milhões de reais. Mas é muito diferente a realidade, cara. Isso aí é 1% de todo jogador de futebol. Então, a gente vê nas divisões menores, tem muita gente que passa dificuldade, mora num lugar difícil. A gente vê muitas realidades que, na
então estão todas escondidas, né? Então, acho que o futebol ainda assim é bem valorizado, mas tem muitos esportes que aí, cara, as Olimpíadas estão aí para mostrar bastante deles, felizmente, mas que as pessoas não olham, não enxergam. Acho que minha maior conquista com o futebol foi muito, acho que não foi nenhum título, nada que eu ganhei foi tão feliz quanto eu me provar que eu conseguia chegar onde eu queria. Então, sempre quis estudar fora, tinha um exemplo dentro de casa, minha irmã fez esse caminho, eu falava, pô, mano, mas será que eu consigo? E aí eu fui jogando futebol, fui jogando futebol, estudando, focado no meu objetivo, abdiquei de muita coisa. E quando chegou a proposta da faculdade para mim, com a bolsa, falando assim, não, a gente tá te convidando para vir jogar aqui pro nosso time, acho que nada me causou tanta felicidade, cara. Mostrar que não só o meu lado do futebol, né, que claro é muito importante, mas também do estudo. Valorizou os dois mundos. Então, acho que foi a minha maior conquista dentro do esporte em geral. Acho que foi o que me deixou mais feliz. Eu sempre tive muito problema de ansiedade. Então, desde pequeno, assim, fica nos mínimos detalhes. Depois de grande, a gente vai vendo mais, né? Depois de grande, eu até comecei a fazer psicólogo e tudo. E aí é uma peça-chave. Eu ficava muito nervoso antes de qualquer jogo. Qualquer jogo, qualquer coisa. Principalmente quando eu voltei a treinar futebol, como eu falei na pandemia, depois que eu encontrei meu primeiro clube. E eu ficava ansioso e eu não entendia por quê, né? Tipo, por que eu tô ficando ansioso? Por que eu tô tendo essas reações, o coração batendo mais forte e tudo? E aí eu fui crescendo dentro do esporte, as pessoas foram me dando confiança. Acho que antes de um jogo, a melhor coisa que eu tenho como rotina pra mim, além da minha crença, então eu uso muito a crença, eu creio em Deus, eu rezo muito, então acho que é o principal. Mas também respirar fundo, cara. É um negócio que a gente tá habituado a fazer, então parece ser até meio tolo falando, mas respirar fundo, ficar tranquilo, pensar que é só mais um dia, é só mais um treino. Se a gente pensa assim, eu acho, no meu caso, fico mais tranquilo. Acho que até ligando um pouco com a vida pessoal, eu gostaria muito de ser capitão de um time, cara. Então eu posso falar que hoje eu tô indo pro futebol universitário, que é uma liga muito forte, por mais desconhecida que seja, mas é muito forte. Lá dentro eu quero crescer, quero buscar espaço, quero me tornar um atleta de verdade, então academia, treino todo dia, alimentação, mais do que já é hoje. E dentro lá disputar as competições, com certeza quero ganhar, quero sentir o sabor da vitória de levantar um título importante e daqui 5, 6, 7 anos eu já vou ter terminado a faculdade. Espero estar dentro de um time da Liga Americana, cara, acho que o caminho é esse. Talvez para um dia sonhar voltar para o Brasil, ou então ir para um time europeu. Acho que o primeiro foco é talvez entrar num time de liga profissional. Eu acho que o caminho mais fácil é a Liga Americana. Então, se Deus quiser ser capitão, é uma vontade muito grande de um time. E ser capitão de uma liga americana profissional seria, acho que, a meta para esses próximos anos aí. É muito diferente a vida de quem leva o futebol como o foco da sua vida, porque a gente acaba sendo impactado nas outras áreas. Então, como eu estava comentando, às vezes você quer sair com seus amigos, às vezes você quer se divertir e tudo, mas mesmo assim ainda tem limitações para quem é atleta. Então, por exemplo, eu não bebo, não gosto, isso já é uma grande ajuda, mas se eu gostasse, às vezes teria esse empecilho, né? Então, aí tá um X, que é o que você tem que abdicar. Por exemplo, se eu tiver um jogo no sábado, na sexta não tem como eu sair. Acho que o futebol roda em torno disso. Então acho que esse é um grande impacto que tem. Sim, o futebol ele impacta bastante na rotina, como eu falei, do sono, tem que prezar muito pelo sono, no corpo. Então às vezes você sai de um jogo cansado, não tem como você fazer outras coisas, não tem como você se alimentar mal, tem que cuidar pós, pré. Então acaba impactando em tudo, cara. Tudo que a gente faz. Todos os mínimos detalhes fazem a diferença pro dia. Difícil falar. Em peneira eu fiz bastante, como eu falei. Eu jogava num projeto. Então, dentro desse projeto, nosso treinador levava muitos olheiros. Eu lembro que a primeira peneira que eu fiz foi nesse campo onde eu treinava, pro Atlético Paranaense. E aí as peneiras, conforme os anos foram passando, eu vi que era tudo igual. Mas o processo é sempre esse de nervosismo. Você vê um monte de moleque assim. Já teve peneira que tinham 8 times.
8 times de 11 jogadores, mais de 100 moleques na peneira, você ficava tipo, meu Deus, onde surgiu tudo isso de gente? E aí fica aquele nervosismo de querer mostrar, de querer ser mais. E aí você não sabe se você joga pra si ou se você joga pro time. Fica muito... Tem um sentimento muito ruim com peneiras, porque nunca passei. Por mais eu tenha boas histórias com peneiras, mas fica aquela lembrança, né, de pós-peneira, todo mundo faz uma roda sentado no chão, o treinador fala assim, pô gente, muito obrigado, acredite no sonho de vocês, o mesmo papo de sempre, e vai pra casa e a vida segue sem ter acontecido nada. Eu acho que a concorrência é um grande problema dentro do futebol, porque às vezes a pessoa quer te ajudar, ela tá te ajudando, e você vê ela como seu inimigo, como você comentou. Eu lido muito bem porque poucas pessoas querem ser laterais hoje. Então tem um menino ou outro, só que acho que a minha maior facilidade com isso é que eu me vejo como meu próprio inimigo. Então se eu não fizer hoje, amanhã eu vou ter um problema. Se eu não treinar hoje, se eu deixar de fazer alguma coisa hoje, amanhã eu vou ter um problema. Então eu vejo eu mesmo como esse concorrente, faço tudo que puder, eu corro o máximo que eu conseguir, aguento pancada, vou até o meu limite, sempre. Então, tem problemas, óbvio que é difícil ver, às vezes, um cara te passando, um cara entrando no seu lugar. Um exemplo é aquele jogo que eu falei do time argentino. Naquele dia, eu era o lateral titular do time, só que o dono do time tinha acho que eu posso dizer, até uma mania de chamar jogador de fora quando vinha um time importante. Então ele chamou um volante, um lateral direito, e aí eu comecei no banco no jogo. E eu ficava, poxa, eu treino aqui todo dia, naquela época era de terça a sexta, então eu treino aqui todo dia, me esforço todo dia, pra na hora do jogo mais importante eu não começar jogando. E aí eu lembro que eu tava no banco triste, quando eu entrei muito bem, joguei muito bem, e aí a oportunidade surgiu após aquele dia. Então acho que aquilo foi um baque para eu aceitar as minhas condições e ver que o meu problema era comigo mesmo. Às vezes eu não vou estar jogando de titular, mas quando surgir a minha chance, eu tenho que estar pronto. Então a concorrência sempre vai ser comigo mesmo. Como eu falei, a minha trajetória no futebol começou tarde. Então, se você é muito novo, de 6 a 10 anos, você tem muito tempo para aproveitar. Então se arrisca mesmo, joga bola na rua, joga o máximo que der. Joga com seus amigos, vai jogar futsal, aproveita, se diverte, mas tenta sempre botar na cabeça que tem que ser atleta. Então, se você quer sair desse mundo de só brincadeira, tem que ser atleta, tem que cuidar da sua vida. Então, alimentação, sono, água, academia. E para quem está começando um pouco mais velho, como eu disse, como eu comecei, tem que ser mais ainda. Tem que ser mais rigoroso ainda. Tem que treinar mais que os outros, tem que acordar mais cedo que os outros, tem que correr mais que os outros, sempre fazer muito mais esforço. Então, acho que a minha maior dica é você ter mentalidade. Você ter mentalidade do que você quer, foco no seu objetivo, cuidar da sua alimentação, do seu sono, da água, dos seus treinos, do treino onde você treina. Se você não treina em lugar nenhum, então se arrisca. Vai longe, procura onde vai ter peneira, procura onde tem lugar. Se tiver que pagar um pouco, começa a juntar um dinheiro e arrisca. Vale a pena arriscar porque nessas arriscadas você conhece muita gente. E essas pessoas podem te levar para onde você nem conhece.